pleno século XXI, vivemos imersos em tecnologia e informação, mas ainda assim, milhões de pessoas morrem de fome. Fome é um estado de extrema fraqueza e desnutrição que pode afetar o organismo humano pela ausência de alimentos. De acordo com o Instituto CNESE, uma pessoa com fome é aquela que ingere menos de 400 calorias por dia. Isso equivale a 4 fatias de um queijo de 30 gramas ou a 10 pedaços de chocolate. É muito pouco. Diversos fatores, como o clima e as culturas, influenciam nas carências de cada lugar. Então, as medidas nesses lugares têm que ser diferentes para conseguir solucionar os problemas. Pensando nisso, propomos soluções de maneira organizada e preparada, para atender às diversas necessidades dos respectivos locais que iremos abordar. Pensando em atenuar esses problemas já citados, a nossa solução é a criação de um órgão administrativo apoiado pela ONU. Ele seria voltado para os países que mais sofrem com a fome, dando suporte aos cidadãos com incentivo de produções agrícolas, infraestrutura e cursos educativos. Com isso, pretende-se diminuir o índice de fome, ensinando essas pessoas a como se alimentar do próprio cultivo, utilizando do mínimo de recursos possível. A organização terá 3 tipos de monetização: apoio das Nações Unidas, dos países e da população em geral. Alguns dados, divulgados pela Agência Brasil, mostram que os gastos militares mundiais são mais de 300 vezes maior que o orçamento da ONU. Esses gastos estão em torno de 1,7 trilhões de dólares, enquanto o orçamento da ONU gira em torno de 5,53 bilhões de dólares. É necessário mostrar esses dados ao mundo e enfatizar que o problema da fome é mais importante do que os gastos com a guerra. O papel da população entra em cobrar do seu próprio país menos investimento em guerras e maiores investimentos para o combate à fome. A campanha seria realizada pelo próprio órgão. Cada país deveria contribuir com 1% de seus gastos militares para a organização. Assim, ela conseguiria atingir milhares de pessoas no mundo inteiro. A outra forma de monetização é através de uma parceria com a ONU, que tem como objetivo acabar com a fome até 2030, assim como nossa instituição. Por isso, será uma das principais parceiras, ajudando na operação e no financiamento do projeto. A instituição também realizará propagandas para a divulgação do órgão, suas missões e seus valores, sendo sempre bem transparente, e buscará doações das pessoas que se sensibilizarem com quem está na miséria. O funcionamento do órgão será vinculado à ONU, porém sua gestão será independente, com o objetivo de distribuir a renda adquirida para os países, conforme a necessidade. As condições para a participação dos países nos projetos são: dar apoio estrutural, auxiliar na divulgação das campanhas, incentivar com benefícios fiscais as empresas que dão alimentos e ajudam na questão da fome, e ajudar financeiramente nos projetos. O órgão será composto por 3 projetos principais. O primeiro é a Caravana contra a Fome. Este projeto será uma caravana estruturada e capacitada para ir a áreas onde há fome, com o objetivo de oferecer cursos sobre educação sexual, agronegócio e educação financeira. O segundo é o projeto de conscientização, responsável pelo desenvolvimento de campanhas para conscientizar as pessoas de países desenvolvidos sobre a fome e suas consequências, para que se sensibilizem e saibam como podem ajudar e contribuir para erradicar esse problema. O último é o projeto de infraestrutura, que busca parcerias para criar condições ambientais para desenvolver o agronegócio, auxiliando na restauração do solo. Pensando em uma maneira eficaz de acessar as diferentes localidades dos países que mais sofrem com a fome, surgiu a caravana. O projeto será realizado por caminhões, que serão estruturados e equipados para promoverem os cursos. Os veículos irão abastecer seus equipamentos nas sedes locais da ONU. Cada região terá um curso personalizado, de acordo com o clima, a cultura e a causa da fome do local. A caravana irá até os lugares onde as pessoas vivem em extrema pobreza. A intenção é que não seja um projeto assistencialista, mas um processo que gere o conhecimento. Para uma pessoa iniciar o plantio na sua residência, é necessário de um solo adequado.
Para isso, será utilizado o Fertimóvel, um laboratório completo que cabe dentro de um furgão. Nele contém equipamentos para emitir laudos técnicos de correção de solo, como recomendações de adubagem e calagem. Na caravana, terá aula para a construção de um minhocário, ferramenta utilizada para a fertilização do solo. É um sistema modular de caixas com minhocas para contribuir com o destino de seu resíduo orgânico. Ele transforma o lixo orgânico em adubo para plantas, humus e biofertilizantes. Isso tudo com muita eficiência e sem cheiro. A construção dele é simples e utiliza poucos materiais, os quais são 3 caixas de cor escura, uma torneira, algo para furá-las, minhocas, substrato, serragem e resto de comidas. As 2 primeiras caixas são cheias de terra. No recipiente superior ficam cerca de 200 minhocas, onde é depositado o lixo orgânico que alimentará elas. Depois, será tudo coberto por serragem, para manter a umidade. Assim que ficar cheia, a caixa vai para o segundo andar, que fica por cerca de 2 meses. Enquanto acontece a decomposição do lixo orgânico, um líquido rico em nutrientes e livre de bactérias escorre para a caixa da base, onde é armazenado o chorume, que serve de adubo ou pesticida. Para a plantação das primeiras mudas, será disponibilizado sementes biofortificadas, que são sementes providas do cruzamento de plantas da mesma espécie, gerando cultivares mais nutritivas, ou conhecido como melhoramento genético convencional. Para as regiões de seca, será providenciado o gel de plantio. Ele funciona como uma espécie de rede. Seus componentes estão entrelaçados nas proximidades das plantas, e quando a água passa por ali, eles a retêm. Essa água retida se torna uma espécie de reservatório. Assim, conforme o solo seca naturalmente, a água que está armazenada na rede é liberada aos poucos, fornecendo uma maior estabilidade para a planta. Essa segurança que a planta obtém quando o gel de plantio é utilizado permite que as raízes do vegetal sejam melhores estruturadas, fazendo com que a planta se torne mais forte e obtenha o máximo de sais minerais da terra, além de aproveitar melhor as propriedades de fertilizantes utilizados. A fixação biológica de nitrogênio terá a função de fertilização nas áreas de plantio, onde o solo não está adequado para qualquer atividade. Esse processo é realizado por bactérias fixadoras de nitrogênio e algumas algas azuis, sendo a enzima universal conhecida como nitrogenase. Antes de ser absorvido, o nitrogênio é retirado do ar e transformado em amônia solúvel em água, que é utilizado diretamente pela planta. Essa fixação traz vários benefícios, tais como a diminuição do uso de adubos e aumento da produtividade. Visto que ao redor do mundo encontram-se diversos povos com suas respectivas culturas, o grupo sociocultural pensou em agir de forma específica de acordo com cada região do mundo e suas particularidades. Percebe-se que os fatores sociais e culturais de um povo são determinantes importantes para a disseminação da fome, como, por exemplo, o desperdício. A fome existe por vários motivos e por isso não podemos generalizar a solução para tal. Por isso, foi sugerida a realização de campanhas de conscientização diferentes para cada região, prezando pela preservação de seus costumes, crenças e tradições. Em países desenvolvidos, serão realizadas campanhas de sensibilização da população acerca da fome de pessoas menos favorecidas. Isso ocorrerá desde a educação de crianças nas escolas até a divulgação através de mídias sociais, influenciadores digitais e outros meios de comunicação, com o objetivo de dar visibilidade à fome e torná-la um assunto conhecido. As campanhas mostrariam à população as maneiras existentes de combate, como a doação de alimentos e diminuição do desperdício. A má distribuição de alimentos ao redor do mundo gera miséria desde os países emergentes até os mais desenvolvidos. Para os países que têm a superpopulação como problema, campanhas sobre a educação sexual que ensinariam sobre a prevenção de gravidez e DSTs serão realizadas. No local onde as palestras serão realizadas e em locais públicos, haverá a distribuição de preservativos, além da abordagem de cidadãos nas ruas com panfletos com o conteúdo ministrado na palestra. A intenção da campanha é que a população se conscientize, causando redução da taxa de natalidade e da disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, de maneira cautelosa para que não fira a cultura local. Pensando nos países que sofrem com a seca, que torna o solo improdutivo para o cultivo de alimentos, temos como um projeto desse órgão a instalação de poços artesianos nessas regiões. Essa estrutura é pouco prejudicial ao meio ambiente, sendo uma boa alternativa para o desvio de rios e a construção de barragens, que
que apresentam um grande impacto ambiental, como a extinção de espécies aquáticas e a destruição de ecossistemas. Devemos contratar empresas de perfuração de poços com funcionários especializados nessa área, como geólogos e engenheiros de minas. Para isso, pensamos em fazer uma parceria com a empresa WaterCan, que já possui know-how e experiência nessa área. Apesar da solução eficaz para a fome não passar somente por campanhas, a sensibilização do público é ideal. A difusão da ideologia é muito importante e, para atrair o público que queremos, mostraremos a personalidade e conceito do nosso negócio, atraindo audiência e investimentos. Também investiremos em imagens, fotos e depoimentos, tornando o conceito do negócio um pouco mais concreto. Desenvolveremos vídeos rápidos e cativantes, conquistando visualizações e assim maior capilaridade para o nosso negócio. Sempre teremos um chamado para ajudar, ou seja, uma ideia de participação do espectador para poder entrar no nosso negócio e nos ajudar com ele.